Primeiro, quero fazer um registro, dizer que hoje, às 17 horas, a presidenta Dilma sanciona um projeto de lei meu que foi aprovado aqui no Senado, aprovado na Câmara, que vai virar a Lei 13.033 de 2014. E esse projeto de lei trata da adição de biodiesel no diesel fóssil. Um projeto de lei que traz, colocado em execução agora após a sanção da presidenta, ele vai trazer para o país importantes contribuições. Diminuiremos substancialmente a importação de diesel fóssil, incluiremos, hoje já são 100 mil famílias da agricultura familiar, que participa da cadeia de produção do biodiesel, vai ampliar o número de famílias, então tem uma componente social muito importante. Terceiro, contribui para a redução da emissão dos gases de efeito estufa e contribui para a melhoria da qualidade do ar e, consequentemente, para a melhoria da saúde das pessoas, sobretudo nos grandes centros urbanos. Contribui com o setor produtivo, porque essa lei vai dar segurança para que as empresas e o setor produtivo do biodiesel possa se planejar mais a longo prazo e contribui para o país com a geração de oportunidades de emprego e geração também de riqueza, uma vez que o esmagamento da soja, que é 75% da matéria-prima do biodiesel, é soja. Nós deixaremos de exportar cerca de 6, 7 milhões de toneladas de soja, agregando um maior valor, porque comercializaremos o biodiesel, a parte do óleo, e comercializaremos a ração, que vai agregar ICMS e outras componentes para a economia interna de cada estado produtor de soja. Então, é uma lei muito importante, eu estou muito honrado e feliz pelo Senado, e aproveito para agradecer ao senador Renan Calheiro, presidente, que colocou esse projeto, o senador Dário Berger, na agenda daquela Comissão de Desenvolvimento Nacional, que foi relatado pelo senador Raupp e que, em seguida, foi aprovado por unanimidade, levado à Câmara, foi também aprovado em regime de urgência, graças ao trabalho do deputado Evandro Gustos, presidente da Frente de Defesa do Biodiesel, da qual faço parte como secretário-geral. Então, foi um trabalho a muitas mãos e com muita dedicação. Então, aproveito para agradecer a todos que contribuíram com isso. E hoje, às 17 horas, reafirmando, a presidente Dilma vai sancionar num ato lá no Palácio do Planalto, com a presença do setor e de autoridades do setor, essa lei. Por fim, quero, em rápidas palavras, dizer um pouquinho sobre o pré-sal. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nos últimos anos, a Petrobras tem conseguido níveis extraordinários de extração da camada do pré-sal, com alto desempenho e diminuição dos custos na extração. Para que se tenha uma ideia, a Petrobras conseguiu alcançar um custo de extração no pré-sal da ordem de $8 por barril no terceiro trimestre de 2015. Uma redução de 16% do custo de extração, frente a igual período em 2014. Ademais, de acordo com dados da empresa, a produção dos poços de petróleo do pré-sal triplicou em menos de 3 anos, atingindo uma combinação única de custos, produtividade e eficiência. Houve um salto de produção que passou de 300 mil barris por dia em abril de 2013 para 900 mil barris por dia em setembro de 2015, na camada do pré-sal. Outro destaque importante
o índice de eficiência operacional da companhia ter atingido 92,4% na média dos últimos 3 anos. Um índice de 100% de eficiência operacional representaria plena utilização dos recursos e capacidades disponíveis em cenário ideal. A manutenção de um equipamento ou condições climáticas ruins, por exemplo, afeta a eficiência operacional. O índice de 92,4% obtido é considerado um ótimo resultado, aponta a Petrobras e todo o setor do petróleo no mundo. Ainda de acordo com a empresa, o tempo de construção dos poços de pré-sal desde 2010 teve uma redução de mais de 50%. Apesar de tais avanços, é notório que a estatal vive hoje uma crise. Tal crise sobre a qual tive a oportunidade de discorrer no ano passado. Não é exclusiva da Petrobras, mas de todo o setor petroleiro no mundial. O mercado enfrenta os baixos preços do barril de petróleo, fazendo com que empresas petroleiras não consigam arcar com as suas dívidas e obrigando-as a reduzir os seus investimentos. Desde as maiores do mundo, as médias e menores empresas do mundo petroleiro têm reduzido os seus investimentos, não é só a Petrobras que reduziu. O mercado, some-se a isso a grande valorização do dólar frente ao real, que acaba por aumentar a dívida da Petrobras, que é, em sua maior parte, em dólares. Apesar da dificuldade financeira que a Petrobras passa neste momento, acredito que, se forem bem administradas, poderão ser resolvidas no médio prazo. Diante da crise, a Petrobras teria dificuldade de participar dos novos leilões pelos próximos 2 anos. Mas também é preciso se destacar aqui que nós não temos necessidade de implementar exploração de novos poços nesses próximos 2 anos. Até porque um leilão desse vai levar e vai demorar aí cerca de 5 anos para entrar em produção. Se fizermos o que está prevendo o projeto de lei do senador Serra, a gente está descartando a Petrobras de continuar a sua hegemonia tecnológica, científica, de pesquisa e sobre a exploração do pré-sal, que é tecnologia desenvolvida pela Petrobras, descoberta realizada pela Petrobras, que todas as grandes petroleiras do mundo estão interessadas em participar. De acordo com o plano decenal de expansão de energia 2024 da empresa de pesquisa energética, a EPE, estima-se que a reserva atual de petróleo durará pelos próximos 22 anos. Por outro lado, abrir novos leilões sem a participação da Petrobras é entregar o potencial de riquezas a empresas estrangeiras a preços muito baixos, causando prejuízo ao país. Dar a empresas internacionais o controle do futuro do pré-sal seria inviabilizar a política de conteúdo nacional, porque, havendo vários operadores, cada um vai buscar os seus próprios fornecedores. Como consequência, o país sofreria uma grande desindustrialização no setor do petróleo. Ademais, existe um dispositivo na lei atual de petróleo, no artigo 9, inciso 1º, que diz: o ritmo de contratação dos blocos sob o regime de partilha de produção, observando-se a política energética e o desenvolvimento e a capacidade da indústria nacional para fornecimento de bens e serviços. Portanto, fazer leilões sem respeitar a capacidade de fornecedores de bens e serviços seria o mesmo que sepultar empresas brasileiras que atuam no setor. Dizem que a Petrobras tem uma dívida muito grande. A dívida da empresa hoje é de 520 bilhões, que é elevada, não resta dúvida, mas não vence de imediato. Parte da dívida vence antes de 2020
e parte da dívida depois de 2020. E a empresa, com os resultados obtidos nesse último período, dá conta de que é possível superar essa dívida, né, porque a empresa fatura 300 bilhões por ano. Na prática, a dívida é perfeitamente equacionável até 2017. Então, querer dizer que a Petrobras está destruída, querer dizer que a Petrobras está falida, é fazer o jogo dos interesses escusos internacionais em relação ao petróleo brasileiro, que o povo brasileiro financiou a pesquisa, o desenvolvimento, e que a Petrobras saiu na dianteira com a questão do pré-sal. Então, não justifica essa necessidade, em momento difícil do preço no mercado de petróleo, querer abrir o pré-sal para empresas privadas sem estar sob o controle da Petrobras. Então, eu espero, senhores e senhoras senadoras, que a gente continue refletindo sobre esse tema, debatendo, mas considerando que a Petrobras continua ainda uma empresa sólida, com capacidade de continuar contribuindo para o Brasil e para o mundo, porque desenvolveu tecnologia de ponta para o mundo do petróleo e do pré-sal. Nós precisamos, nesse momento, agir com responsabilidade, agir com tranquilidade e, em 2 anos, a Petrobras tem condição de equacionar a dívida dela e ser, novamente, né, a empresa sem nenhuma possibilidade de risco. O mundo do petróleo está em crise, uma crise de preço, porque o petróleo sai de 116, 118 dólares e chega até a 27 dólares, senador Dário Berger. E isso, naturalmente, mexe na vida econômica e financeira das empresas. Mexeu no mundo inteiro, porque agora nós, que temos que ter esse setor estratégico sob o nosso domínio, vamos querer entregar para empresas estrangeiras explorar. Não é correto isso, senadora Gleisi Hoffmann. Então, nós precisamos continuar combatendo contra essa ideia de abrir o pré-sal para empresas internacionais ou outras, sem a participação da Petrobras no sistema de partido e no controle dos 30%. Eram essas minhas palavras em relação à Petrobras. Termino dizendo o seguinte: eu tenho ouvido aqui, nesses dias, não é golpe, é impeachment. Não é verdade, eu quero dizer para o povo brasileiro, não é impeachment, é golpe. É golpe porque não existem as condições materiais de crime para poder se produzir um impeachment, para poder realizar um impeachment. Se não existe isso e eu fico buscando artifícios para poder caçar um mandato legítimo de uma presidenta da República, então estou dando golpe. Estou dando um golpe àquilo que a lei prevê. Não tem. Aí vem com esse papo de dizer, não, tem um negócio de pedaladas, tem um negócio de que mexeu no orçamento. 23 dos 27 governadores fizeram a mesma coisa que a presidente. Sabe por que fizeram? Porque até então era autorizado fazer. O Tribunal de Contas da União resolveu mudar a regra depois do jogo terminado. Então, isso não é possível. Depois que o jogo termina, não tem jeito de mudar a regra. Pode mudar no próximo jogo. E aí, a gente pode concordar com isso. Então, não existe fato jurídico, não existe crime da presidenta que justifique o impeachment. Mas, se não existe, isso tem outro nome. E, na minha compreensão, é uma tentativa de golpe. Então, essas as minhas palavras. Obrigado, presidente, pela concessão do tempo aí. Hoje eu fui econômico no tempo aqui com você.